pessoal, então vamos a mais um vídeo sobre projeção astral ou projeção extrafísica, né, eu prefiro porque o astral bom, o astral predomina sobre essa terra atualmente, né, não foi sempre assim, e isso é uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção. Como era antes? Sempre tivemos uma projeção no astral? O astral sempre se fez presente? Como eram para as civilizações antigas? Porque veja, uma verdade, né, que a gente busca, que seja divina, para justificar um só criador, né, um só Deus, um todo, tem que ser verdade para todos os lugares. Tem que ser verdade aqui, tem que ser verdade em Sírios, tem que ser verdade na galáxia que está se formando agora. Se eu tiver uma particularidade para essa galáxia, uma particularidade para esse sistema, aí eu terei deuses, o que justifica também uma diversidade, sistemas diferentes. Então, assim, a ciência lida com, na sua aparência, com essa diversidade, estudando, né, sem a proposta de uma só versão, mas, no entanto, busca a teoria do um. E quando você busca a teoria do um, uma teoria para tudo, em que sentido? Né? Se a física se debruça sobre a teoria do um, ela tem que funcionar aqui, no Sol, em Plutão, em Andrômeda, em Sírios, lá nas Pleiades, mas eu não tenho como provar isso. Então, mais uma vez, a gente cai naquela questão do orgulho humano. Eu coloquei, é essa a teoria do um, minha, e eu estou colocando do um para todos, quem quiser aceitar. Então, da mesma maneira que um grupo de pessoas coloca um só Deus, né, uma só criação, para um povo escolhido e depois acaba se espalhando e aceita quem quer, da mesma maneira aceita quem quer a teoria física de Matrix, disso e daquilo, também uma teoria do um. Eu posso não aceitar. Posso achar que naquela teoria tem defeitos. Só que tem gente que fala, não, mas foi um físico que falou. Eu estou nem aí. Há físicos e físicos. O físico que canta mais alto, né, que fica colocando, né, postagens em redes sociais e se fala muito, parece que é o único. Parece. Mas eu canso de dizer para vocês que eu leio físicos completamente diferentes, tão importantes quanto, com tanto doutorado quanto, tem físico que nem doutorado tem, né, que fez uma faculdade e começa a se arvorar, não, eu tenho uma teoria da física, ou fez um doutorado e parou no tempo, e aí fica colocando para todo mundo aquela versão. Para mim é a mesma coisa que eu colocar a Bíblia para todo mundo. Aí você fala assim, mas espera aí, essa Bíblia, esse Deus funciona para os índios? Não. Para os sentinelas? Não. Vai funcionar na Índia, na China? Não, não funciona. Então, se não funciona, por que que a gente, no século XXI, continua insistindo nisso, né? E por que que eu trago isso à baila? Por causa do astral. O astral é como se ele tivesse, não é sido criado, mas deram-se conta dele no século XII. Ele está um pouco para aquela constituição chamada purgatório, que é um estado intermediário entre uma danação e uma salvação. Como salvar-se depois de um determinado momento na história estava ficando difícil, e isso a gente está falando de Ocidente, estamos falando de cristianismo, judaísmo e islamismo, que tem somente o inferno, o pó,
o ossinho que sobra, isso para o judeu, né, o ossinho que sobra, dali vai ressurgir o corpo. Um negócio assim meio egípcio também, né. A gente não Quando a gente está de longe, a gente tem que ter a capacidade de ler para além daquele tempo. Eu explico. Eu estou aqui no século XXI. Eu leio um texto que foi escrito na Idade Média, né, início da Idade Média, foi quando começou o cristianismo, mas eu tenho que ler esse texto nas suas, eh, como vou dizer, motivações, o leitmotiv de cada livro daquele. Então o Pentateuco tem seu leitmotiv, tem sua repetição, tem os seus cultos, que não procede hoje, né. E tem como ver que esse texto, no caso, que sobrou, que ficou, e a gente sabe por quê, né, eu vou lembrar já já a vocês, que traz uma interpretação do que veio antes Egito, do que veio antes Babilônia, do que veio antes Sumérios, Fenícios e tal, sabe aquelas civilizações ali, todas tinham algo em comum com relação a alguns preceitos, algumas ordenações, sendo que a maioria era politeísta. E o o pessoal ali do claro, eles são um povo pequeno, para que vão adorar vários deuses? E adoravam, hein, e adoravam. Tanto adoravam que tem castigo, tanto adoravam, cada um, né, cada tribo daquela tinha lá o seu jeito, o seu que Javé não era único, nunca foi, tá. Então quando eu leio para trás, porque eu posso ler para trás, porque eu tenho conhecimento, e o conhecimento é muito importante, e histórico, né, arqueológico, antropológico, eu preciso ler isso para poder entender que aquilo é apenas uma narrativa temporal, literária, sim, muito literária, histórica, é como fosse uma literatura histórica. A gente tem literatura histórica, né. E mesmo assim, a gente sabe que a literatura histórica, ou mesmo a história, é parcial, gente. Não tem história absoluta de um povo. Para ter uma história absoluta, você tem que contar a história de cada extrato da sociedade, dando conta das diferenças. Se você fosse fazer uma entrevista hoje, né, do que cada pessoa está achando de uma situação, de lugares diferentes, com, idades diferentes, gênero diferente, as histórias vão ser diferentes. E por que que eu faço tudo uma tábula rasa? Porque é mais fácil e porque eu quero controlar, fim de papo. Então você tinha inferno, quer dizer, o Hades, a Grécia tinha o Hades, né, lugar onde ficam os mortos, a maioria morreu, pum, tá ali. Mas tem um tal de paraíso, mas esse paraíso é exclusivo desse Gênesis. Como que era no Egito? Como que era na Babilônia? Como que eram entre os índios? Como que era entre os mongóis? Por que que a gente tem que considerar que esta versão bíblica, não literariamente, mas ontologicamente ou espiritualmente, é a única verdade? Porque ela foi imposta, e ela foi imposta durante 1000 anos. Veja, quando eu imponho algo, uma ideologia com castigo e punição durante 1000 anos, as reencarnações, ou mesmo que eu não acreditasse em reencarnação, mas algo coletivamente começa a passar de pai para mãe, de mãe para filho e tal, né, o tempo todo, eu não tenho como me livrar dessa amarra, mas porque nasci aqui. E se eu não tivesse nascido aqui? Ou se eu tivesse nascido aqui e fosse criada na Índia? Será que eu ia ter esse mesmo pensamento? Será que esse pensamento passa por uma genética, ou passa por experiência, ou passa culturalmente? A gente tem que pensar nisso, porque fora do corpo, sempre
A história é outra quando você se livra do sistema. Quando eu me livro do sistema? Quando eu tenho um olhar indagador, questionador e não projetor. Então, quando eu estava no astral, eu queria saber o quê? Pergunta de filósofo, pergunta de cientista. É assim, o que é e como é que funciona. Agora, se eu vou para o astral e eu quero ver irmãozinho, eu quero ver o nosso lar, eu quero ver alguma coisa, eu preciso falar com alguém, eu quero ver confirmada a minha estrutura, e geralmente não vê. Se a pessoa for um pouquinho sincera, você viu igreja? Não. Você viu sinagoga? Não. Você viu algum templo? Não. Então não precisa. Mas e as egrégoras? São para proteção, para manutenção, algo que criamos, é energia. Toda matéria tem energia, toda criação tem energia. Se eu criar um objeto, vamos dizer que eu pegasse isso aqui já é criado, né? Isso aqui sendo criado, eu posso impregnar. Eu vou impregnar de algo, impregnar de algo, impregnar de algo. Quando uma pessoa mais sensível pegar, ela vai perceber esse algo. Então, eu sou criadora. E a outra pessoa é receptora, mas ela também é criadora, e ela lê isso aqui. Eu posso criar, né, como tem a criação dos voodoos, dos bonecos e tal, eu posso criar um objeto e impregnar de bondade ou de maldade. Maldade sempre é mais fácil, né? Porque para criar um objeto de bondade, eu não preciso, né? Praticamente não. Mas tem os talismãs, os amuletos, onde eu coloco num determinado saquinho, pedrinha, bonequinho, o que for, isso vai me proteger. Tanto é que os artistas são cheios, o pessoal chama de superstição ou crença, mas é um ponto de apoio mental. O amuleto é um ponto de apoio mental. Eu coloco ali, as pessoas não gostam porque elas querem a crença cega, né? Porque a crença cega fica mais forte, né? Mas não tem isso. Se eu botar que essa caneta aqui sempre vai me dar sorte para falar, ou mesmo ela pode ser um elemento de proteção, de força, eu vou usar e pronto, eu estou impregnando isto. Esse amuleto é o meu ponto de apoio mental, emocional que eu crio. Então, é tipo um placebo. Sim, mas o placebo só existe porque o mental, junto com a sua emoção, né, esse mental nosso mais inferior, ele atua sobre a matéria. Quando a ciência diz que não existe isso, ela se contradiz quando ela se apoia no placebo. Tem o efeito placebo, que é 80%, 80 e tantos por cento, e tem o nocebo das pessoas como eu, que indagam o que é e não projetam em fé cega coisa nenhuma em cima de nada. Preciso saber, preciso distinguir, né? Eu penso com a minha cabeça. Então, não é um objeto que vai, mas sei que sou criadora, né? Porque eu percebi nas minhas experiências, né? O que que eu vibro, né? Não foi só a máquina Killian, né, que eu vou trazer para vocês, as imagens que me deram conta da minha energia quando estava faltando, quando eu consegui preencher quem é que estava do meu lado, porque a Kirlian é muito mais intensa e mais forte, né, que foi criada pelo Milhomes, que era um cientista brasileiro, do que a bioeletrografia russa, que não dá conta do entorno, só da energia bioeletromagnética do corpo. Mas não é só do corpo, que muito se engana quem acha isso, porque uma respiração melhora a bioeletrografia, né? Uma floral encanta lá, fecha qualquer abertura na energia. Aí você fica assim, peraí, tem alguma coisa aí. Não é crença, é ciência.
Aí a pessoa vai investigar o que que é isso, né. Então quando você vai para o astral, se é uma dimensão e físicos lidam com dimensões, inclusive matemática, um pensamento científico, eu tenho que considerar que nessa dimensão, eu estou chamando de dimensão, um extrato específico, né, que está extrafísico, para além do corpo físico, porque eu saí do corpo em tempo real. O que que é sair em tempo real? É sair e ver o movimento em tempo real, não imaginar, não me projetar já para um estado, um local específico. Então, várias experiências minhas, né, foram feitas observando isto, observando a data, observando a hora e cuidando de onde estou, para onde vou, ali, quem está comigo, quem não está. Então, várias vezes andei pela própria cidade, adentrando uma biblioteca, um museu da própria cidade, lugares que eu não conhecia, desses locais, que depois, em vigília, ao verificar, estava ali, o que eu vi, o que eu procurei. Então isso só para falar de um momento específico, de uma parte da minha pesquisa específica no campo astral. A maioria que faz projeção astral ou que conta experiências astrais estão, eh, imbuídos e contaminados a visão ou de espiritismo ou do espiritismo ligado a extraterrestres. Puro, puro, só quando a pessoa tem um impacto de EQM. E aí ela é ateia, ou ela é, sei lá, um judeu. Aí tem um pouco mais de precisão. Eu gosto, às vezes, de assistir algumas EQMs. Quando é só e exclusivamente o fenômeno da EQM. E ali na EQM também tem o seguinte: se a pessoa está pensando que ia morrer, ou estava com medo de morrer, e ela já tem uma religião, ela tende a ver algo relacionado à religião. Então, a pessoa desprovida de religiosidade ou de sistema, quando tem uma projeção ou uma EQM, é uma visão mais pura, mais límpida de como funciona. Por que que eu estou falando isso? Porque o astral, que no século XII, né, se constituiu como um lugar intermediário entre um lugar, vamos dizer, de repetição escuro e denso, que é o tal do Hades, onde ficava sem guia, de um lugar de luz, que também não tem a ver com paraíso nem céu, mas um lugar de luz. Um livro dos mortos tibetano e o livro dos mortos egípcios dá um pouco conta disso. Eu tenho que guiar essa pessoa para a pesagem, né, do seu corpo, a pesagem do coração é pesar a sua densidade. Se ele estiver muito denso, ele vai ficar naquela escuridão, vai ficar naquele processo até poder retornar. Ou não, ele já está próximo a virar uma bolinha de luz, como a gente fala, a ter um corpo luminoso, para dar uma continuidade e observar, ou voltar ou não. Então tem uma série de questões aí, mas estamos falando do astral. E o que que aconteceu? Como é que começou a ficar intermediário um estado? O que que foi criando aí no meio? Porque com a religião unicista imposta, matando, estuprando, queimando, fazendo tudo isso, que a história da Igreja Católica no Ocidente é isso, em qualquer lugar, seja nas Américas, seja na África, seja na Europa, ou mesmo por Oriente, onde ela se expandiu, ela não admitiu, como uma ditadura, né, uma teocracia, ditadura de um Deus único, nenhuma diversidade, nenhum questionamento. Então acabou formando um estado intermediário, porque a pessoa está sendo punida, está sendo empurrada para uma morte sem ter culpa e sem ter feito o processo. Isto constitui assassinato, porque não é nem uma guerra, porque numa guerra tem um exército de um lado, um exército de outro, tá.
Vamos dizer que os governantes não deveriam estar fazendo guerra, mas geralmente o exército participava, né, de uma ideologia de dominação. Não por uma ideologia de um Deus único, não, eu quero terra, eu quero mulher, eu quero plantar, eu quero ouro, e a gente é mais forte e vai dominar. Então, isso é um nível de morte em guerra, né? Agora, o que a igreja fez, né, quando ela matou, né, estava expandindo um império, mantendo um império que antes foi político, e que também fez isso, claro, mas tinha exército para se defender, mas a imposição, o castigo, a tortura e a queima, que a gente não pode esquecer, não dá para esquecer, porque está nos anais da história, está ali, claro, a Inquisição, as torturas, os hereges, logo no começo, inclusive, né? As bibliotecas queimadas, as proibições todas, né? E o obscurantismo, consequentemente, que eu tiro o saber para poder impor uma só visão de mundo. Então, foram assassinatos. Mulheres e mulheres e mulheres, e homens, e considerados magos negros, isso e aquilo, tudo, né, considerado bárbaro, como se isto não fosse bárbaro. Quem é mais bárbaro? Aquele que condena todos a um holocausto? Ou aquele que estava ali tentando viver segundo a sua maneira, sem fazer holocausto de ninguém? A gente tem que pensar nisso. As histórias que se escrevem são as histórias do ponto de vista do dominador, dominante. Tá? Teve um movimento na década de 70 pela nova história, 60, na verdade, da nova história, vendo o lado do oprimido, mas aí também ele está sendo deturpado. Hoje está uma bagunça. Aí também quer uma história para punir e suplantar. Não adianta, passado é passado, não volta atrás. E não tem nenhum sentido eu punir novas gerações por passado de 2 séculos, 3 séculos atrás, que é o que está acontecendo. É uma visão bélica, vingativa, ou seja, nós estamos na égide ainda de um paradigma judaico-cristão. Porque quem é que pune sem lembrar do passado? Javé. Javé. Esse Deus. Tá claro. Aí a gente lê o Pentateuco, no Pentateuco tá claro. Vou endurecer o coração. Porque José entrou no Egito com a sua família, né, e tal, e fez acordo com o Egito, ele não foi escravizado. A escravização começou num momento depois. Não foi bem uma escravização. Foi uma tentativa de opressão, porque eles estavam crescendo demais, já estavam fazendo a revolução, a mesma revolução que tinham tentado fazer na Babilônia, porque eles são dominadores por causa da estrutura do Deus deles, pode ser. Um dos deuses, né, também, porque o Javé era um dos deuses desses povos semitas. Depois eles foram dominando, 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 foi se impondo, e hoje a gente tem uma estrutura só. Então, no astral, o que, que está no astral? Se o astral é uma cópia do que está aqui, em parte, tá? Em parte é. Tem uma parte que é exclusiva, né, da vigília, do sistema e tal, mas a egrégora disso está lá, tem uma estrutura, mas é claro que eu não vou encontrar a mesma estrutura, mas uns insistem em dizer, para controlar os daqui, que lá tem uma estrutura assim, assim, assim. Claro que não, porque quando morre um coreano, ele deveria ir para o nosso lar e não vai, então isso já não serve. O japonês, como morre drogado ou mal, vai para onde? Para o astral do nosso lar? Então, é um umbigo muito forte que as pessoas têm quando elas têm uma visão espiritualista ou religiosa, nesse sentido de sistema. Aí, é claro, acredito sim que fiquem lá pequenas comunidades sem ver a luz da verdade, sem avançar, sem evoluir para algo maior e abrangente.
Ainda que eu pudesse dizer que, como diz uma parte da física, somos todos um, há uma só consciência, que aliás isso também não se prova, não se comprova, que eu tenho uma diversidade, porque eu não posso ter consciências geradoras, criadoras? Porque tem que ser o um. Aí eu posso dizer, tem o um, mas tem o verso. Então, o um manifestou diversos, e esses diversos criaram outros tantos diversos. Aí ainda funciona. Mas até eu chegar ao um, eu teria uma anulação da minha diversidade, da minha singularidade. Óbvio. Então, quando eu estava no astral, nas minhas experiências, né, uma das coisas que eu comecei a acessar em conhecimento foi isso. Porque a minha formação, vocês pensam que a minha formação era o quê? Ateia? Não, a minha formação era a mesma de todos, judaico, cristão, né, um pouco de espiritismo por causa da mediunidade, corre para lá, corre para cá, exorcismo daqui, exorcismo dali, é pecado, não é? Que interessante que a família brasileira, pelo menos, é toda católica e ao mesmo tempo espírita. Por isso que eu nunca vi o espiritismo como uma coisa fora. Só aquele cara mais radical, meio Opus Dei, meio carola, que diz o espiritismo é coisa do diabo e tal, mas não é o senso comum. Porque em todas as modalidades de espiritismo, vamos dizer assim, desde o espiritismo kardecista, que o pessoal chama branco, de mesa, ou seja, de mesa porque não tem terreiro, aí vem de terreiro, aí vem aquele que recebe também, daqui a pouco Umbanda, depois Umbanda não sei o que lá, então é uma gradação de pessoas que lidam com espíritos, que eu já falei que o espírito está além, então são seres e não sabem que seres, porque o nome espírito, o espiritismo acha que é puro porque ela fala o termo espírito. Mas onde se originou essa ideologia, que é na Europa, o estudo que se estava fazendo era de almas penadas, gente. Era de almas que se manifestavam sem falar porcaria nenhuma. Faziam bagunça, era estudo de mesinha, era o estudo do mesmerismo, era estudo de casas mal assombradas, que eu não sei por quê, a Inglaterra está sempre cheia disso. Então, o estudo começou lá na Inglaterra. E começou no século XIX, antes da luz. Então, tudo com muita vela. Então, vamos nos reportar para lá e pensar, tentar pensar como um cara do século XIX que estava recém saindo, né? Recém. Porque a gente tem o quê? No século XIX, a gente tem 2 séculos, 3 no máximo, de afirmação de estudo, de ciência, um pouco fora da igreja, porque a igreja já estava lá. Ela não estava numa teocracia, mas ela estava lá. Isso é proibido, você é cristão, ainda com punição, ainda com castigo. Ainda tinha um monte de padre, um monte de igreja, já tinha até o protestantismo, que também estava fazendo esse movimento. O problema do protestante era com a Igreja Católica como a única detentora da grana e, sabe, da verdade. Mas o paradigma era o mesmo. Então, não importa se em países do norte da Europa ou os latinos, não importa. Estão falando da mesma estrutura. Então, quando eu comecei a estudar, quando não foi nem porque eu quis, assim, vamos dizer, eu quero sair para estudar. Com 14 anos não tinha como eu pensar, eu queria a verdade. Eu queria saber para onde que eu vou, eu quero saber a verdade, isso está me incomodando, porque desde os 10 anos que eu estou numa lida de mediunidade, sai do corpo, volta, vê isso, vê aquilo. Então, eu tenho que resolver isso. Isso é do demônio? Isto é uma provocação? Por que eu? Minha primeira pergunta, claro, ninguém na minha família, por que eu? Isso é doença? Porque para alguns isso é doença mental. Tanto é que era ameaça que eu recebia. Se você continuar falando sobre isso, não é se eu continuar tendo fenômeno, se eu continuar falando que eu podia ter o fenômeno, não falar
que foi o que eu fiz, e ninguém vai me montar num hospício, que na época vai direto para uma clínica. Aí ia tomar remédio forçado, ia acabar a minha vida. Então, naquele momento dos 14 anos, que eu fiquei em coma aqueles 5 dias, a minha pergunta é: "O que é isso? O que que eu tenho que estudar?", né, como isso funciona? Claro que com 14 anos me mostraram um monte de coisas, 14 anos daqui, tá. Eu era um Somos almas com idades diversas também, não é todo mundo com 1000 anos, não é todo mundo com 10.000 anos, porque eu posso ter mais de 1000, e assim é, para muitos, pra não para todos. Então quando eu falo isso, se tem um ser que é milenar, no sentido de eu conhecer Atlântida, vamos dizer assim, eu me lembro de Atlântida. Atlântida é o quê? 10.000, 20.000 anos? Agora tem gente que acabou de nascer. Acabou de vir para cá. Por que tem criador de almas? Provável, provável. Não tem criador de estrelas? Não tem criador de galáxias? O universo não está em expansão? Gente, ó, abre a cabeça. A pessoa tem medo de abrir, porque ela parece que ela vai perder o rumo. Não desconstrói a igreja, não desconstrói o sistema. Não, eu tenho que ir para lá, porque lá está arrumado. Lá é o desconforto conhecido, onde eu fico amparado. Ainda que nesta caverna eu esteja oprimido, eu tenho que tomar remédio, eu morra de medo, mas é minha caverna conhecida. Saio da caverna e encontro um espaço imenso que eu não consigo medir, que sempre foi o medo do homem, né? Os homens mais corajosos são os que se aventuraram no oceano, em descobrimentos, né, em viagens que não sabiam se iam voltar, como o pessoal que está indo lá para a Lua, para Marte, será que vai voltar? Será que não vai? Aí manda robozinho, vamos parar de mandar seres, agora vai ter mais uma de novo para colocar os pezinhos lá? Maravilha! Isso é o homem expandindo a sua consciência e a sua atuação. Tem que ter coragem. Então, quando você sai do corpo, você tem que ter coragem de realmente expandir a sua consciência e não ficar ali. Claro, para eu verificar que eu não estou viajando, que eu não estou imaginando ou aquilo é o meu sonho, eu tenho condições. Primeiro, eu não posso me drogar antes de dormir, nem usar droga durante tempo nenhum. E isso diz respeito até a álcool. Então, sem beber, sem droga lícita ou ilícita. Durante quanto tempo? Bastante tempo. Tem que limpar o organismo. 6 meses de limpeza, pelo menos por causa das glândulas, aí eu começo a fazer exercício para sair do corpo. Aí eu tenho que verificar. Eu não posso ir querendo ver mamãe, papai, vovó, nem a igreja, para confirmar algo, porque eu vou ser iludida na hora. Então, projeção astral, como ciência, como eu falo, como projeção extrafísica, tem condições. Então, quando alguns psiquiatras fizeram uma experiência para descobrir e tal, o que que acontecia com a ayahuasca, a DMT, que é uma célula, tá, eles conseguiram dizer que era aquela célula, né, aquela substância que atuava em algum momento aqui no cérebro, que temos isso dentro, porque tudo que está fora, que encaixa com o que está dentro, é porque nós temos já. A serotonina nós temos, a dopamina nós temos, tudo a gente tem no cérebro, a gente produz, por isso que se eu tomo, eu consigo o efeito, porque se for estranho, é vírus, se for estranho, meu sistema imunológico vai gritar em alergia. Por exemplo, eu não posso tomar penicilina, sou alérgica. Então, o que que o meu organismo faz quando produz, quando entra uma penicilina? Ele reage, é um antígeno com comida, alguma coisa, né, então eu tenho que fazer todo um trabalho, eu fiz já, né, alérgico, para eliminar um monte de alergias que eu tinha.
"Ah, então você era um ET, como que eu sou um ET se eu estou com um corpo humano?". Gente, pelo amor de Deus, né, não é entrante. Foi uma deficiência de formação. Pode acontecer? Pode. A criação é perfeita? Não, ela tende à perfeição. Mas nascem pessoas assim, o assado, e não é porque Deus quis. Aí onde é que você vai ver isso? Porque Deus quis? Está lá na Bíblia, para o infeliz do judeu. Se Deus faz assim disse, está lá, se não me engano é Levítico, é lá no Pentateuco. Sou eu que faço o surdo, o mudo. Poxa, como é que eu posso adorar um Deus desse? Como é que eu posso ver amor nisso? Por que fizeste isso? Ele não tem que dar conta, né? A gente tem que dar conta dos erros e da imperfeição. Ele cria um ser imperfeito e não dá conta para ninguém, afinal ele é o Deus. Entende? São mecanismos humanos. Claro que não é divino isso, no sentido ontológico da palavra. Se Deus é o todo, é o criador e tudo, não tem sentido eu falar nesses termos. Então, é uma manifestação humana da sua imperfeição, que cria um Deus imperfeito, um Deus belicoso, um Deus que castiga, um Deus que pune, porque eu, o ser humano, sou assim. Tanto é que os deuses também, criados na Grécia, em Roma, entre os celtas e tal, é tudo imperfeito tanto quanto. São ciumentos, são bélicos, outros são bonitos, são poderosos, outros são justos. Então tem os bons, tem os maus, porque dentro da humanidade eu vejo bom, eu vejo mal. Então, quando eu saio do corpo, eu não posso querer ver A, B, C ou D de Deus nenhum. Eu tenho que deixar acontecer, eu tenho que evoluir em conhecimento para adentrar os níveis de conhecimento possível, inclusive para eu poder captar com esse cérebro aqui. Então, também vou ter a minha experiência e vou falar: "Ué, tive uma experiência louca". Aí fala assim: "Foi louco o que eu acessei". Louco como? O que que é loucura, né? Eu não posso dizer que é louco. Ah, sem sentido. Sem sentido ou sem coesão de sentido, você lembrou parte. Não olho para um quebra-cabeça e digo: "Que louco". Eu digo: "Esse quebra-cabeça está faltando partes". E por que que eu olho para o meu sonho e falo: "Que louco, sonhei com loucura". Eu falo assim: "Espera aí, deixa eu anotar esse quebra-cabeça. Eu tenho a parte tal, a parte tal, a parte tal". Tudo bem. No outro dia, a parte tal, a parte tal, a parte tal. Chega no final do mês, pega essas partes e tenta ver se tem algum sentido. Aí você vai começar a ver: "Opa, isso aqui acho que encaixa com isso aqui, encaixa com isso aqui". É um quebra-cabeça. Mas por quê? Porque você lembra sim. Melhora o teu cérebro, faz exercício, e eu tenho todo uma técnica que eu vou vender isto em curso, para desenvolvimento cerebral, desenvolvimento psíquico. Não emocional, mas psíquico, de memória, de foco, é específico, tá, esse vai ser o primeiro a sair, porque, os outros, uma hora faz, outra hora não faz, entra na plataforma, não pode ser assim, não pode ser assado. Eu não quis ir pra Hotmart, né, eu estava só com outra plataforma, por isso que talvez esteja demorando, né, que tem requisitos específicos. Então, este curso vai dar conta de melhorar o mental. Então, eu estou sonhando, começo a lembrar mais. Tem um sonho lúcido. O que que é o sonho lúcido? Por que que o sonho lúcido não é uma experiência no astral, mas ajuda? Porque eu atuo sobre mim mesmo. O sonho lúcido, eu estou sonhando algo que eu não quero, que eu não gosto, ou que eu gosto e percebo e reflito naquele momento e atuo. Com esta consciência, quando eu estou no astral, eu também posso atuar. Então, quando eu atuo, primeiro ponto, né, então sem drogas, anotar a hora que sai e dentro do corpo, ó, são 23h32, tá, olhei ali. Quando eu conseguir sair, eu vejo até quanto tempo eu levei para sair. Se for 23h33, eu levei 1 minuto só.
Se for 23h40, levei um tempão ali respirando, me preparando para sair. Mais do que isso não vai dar, gente. A saída no astral, ela é relativamente rápida nos primeiros 10, 15 minutos. Depois você vai se cansar, não vai sair, você vai sonhar, tá? Para uma saída de estudo, projeção neste campo extrafísico. Aí ali eu verifico meu quarto, meu corpo, vejo se tem alguém, se estou com alguém. Se estou com alguém estranho, revele-se. Revele-se tem que ser treinado daqui, igual varinha de condão, né? Varinha que você treina, né? Em Harry Potter fala lá, né? Um engardo levioso ou qualquer coisa, né? Que eles treinam por isso. Não vai ser na última hora, eu teoricamente sabendo, na última hora eu não vou falar, não vai sair direito. Eles têm até lá a escola que ficam lá, o patrono, patrono, patrono. Você vê, aquilo tudo é um treinamento. E claro, não vou dizer que é J.K. Rowling é uma pessoa de magia ensinando magia, mas claro que ali tem os princípios da magia. Magia se treina. Magia não é assim, vou fazer uma magia, vamos sair fazendo. Não funciona. Aí é animismo, tá? E quando eu falo animismo, é achismo, é impressão, é placebo puro. E às vezes nem funciona. É um placebo péssimo, tá? Porque o placebo funciona na medida em que você aceita. E às vezes você quer ver o efeito no outro. E o outro não aceita, então não está funcionando. Então, revele-se, se você ver algo estranho. Se não ver algo estranho, se sua casa está no escuro, seu quarto está escuro, tem luz, isso tudo tem que ser anotado, observado. As pessoas querem logo ter experiências. É esse o problema. Parece que está indo para a festa, para a balada. Ah, eu já vi a galera, eu vi isso, vi aquilo. Você não está saindo no astral para ver ou não ver, porque ver é óbvio, ver e ouvir de uma outra maneira. Nossa, mas ninguém abriu a boca e eu escutei aqui. Ah, teu cérebro capta a vibração como um som sem ser. Porque quem é que ouve? O ouvido ou o cérebro? Hum? A ciência vai te dizer que é o cérebro. Quem é que vê? O olho ou o cérebro? O cérebro. Se tiver uma deficiência no olho, você opera o olho e tudo bem, mas se for no cérebro, você não consegue. É a mesma coisa a surdez. Então eu tenho que captar. Agora tem até Neurolink e tal, vamos ver até onde vai isso daí. Agora também lembremos que sem um conselho ético, esse Neurolink daqui a pouco está virando faca de dois gumes, tá? E é bem delicada essa questão. Porque induzir algo no teu cérebro já tem a mensagem subliminar. Agora, colocar dentro do cérebro é bem complicado, né? Tem que saber o quanto que isso vai funcionar para o bem ou para o mal. E como essa realidade terrena é dual, é sempre para o bem e para o mal, então esperem de tudo, que é o caso da internet. A internet não foi criada para o mal, mas está lá o mal. A faca foi criada para cortar, né, para ajudar, né, para facilitar, mas também mata. Então, sabe, o ser humano cria objetos ambíguos. E a ética é que vai determinar o bem ou o mal. E mesmo com todo castigo está aí o mal presente, né? Então, você vai fazer códigos e códigos e códigos, vai estabelecer punição, vai ficar perseguindo, e isso é uma evolução de consciência. Eu tenho que deixar de fazer o mal por consciência, não por punição. Exatamente por isso que quando você está no astral, você acaba tendo experiências que dizem respeito a você. O astral tem um quê, principalmente esse astral médio que eu falo, inferior, ele tem um quê de espelhamento. Você vai ver, se você está com problemas, vamos dizer, de luxúria, né, mal resolvido, que você não sabe que lidar com essa energia, você vai ver coisas desse tipo tentando você. Ou você vai ver coisas de comida, da gula, ou você vai ver coisas de inveja, de fofoca, não sei o quê. Você vai ver muito daquilo que você está vibrando. Agora, se você vibra conhecimento autêntico,
E como que é autêntico, Cristina? Você tem que examinar. Não é o córtex que você examina. Aí eu saí com essa ideia. Você tem que examinar a segunda mente, que é a mente que atua, que são as suas pulsões, é aquela coisa que você está colocando na sombra. Não é a sombra, está na sombra. Muita gente interpreta errado até o que o Jung falou. Não é no sentido ontológico de que você é luz e sombra, e sim de que você coloca aquilo que você não gosta, ou que acha que está errado, que você já sabe, você coloca na sombra, que você não quer ver. Então, quando você vai fazer a experiência no astral, você tem a condição de saída física, você tem a condição emocional para você sair. Se você sair triste, se você sair buscando alguém com saudade, você vai parar em lugares estranhos. Nem sempre você vai ver essas pessoas, porque esses seres, vamos dizer que você queira ver um ser querido seu, um ente querido que foi. Ele está em algum lugar que você não consegue imaginar. Ele pode estar tanto mais alto que você, como pode estar mais baixo que você. E aí? Mas você não sabe. Todo mundo pensa que é tudo igual, porque o espiritismo colocou essa pasta, né, de tudo igual e o resto só são aqueles espíritos obsessores, mas eles estão presos em algum lugar. Não é bem assim que a coisa funciona. Né? Isso tudo nem didático foi porque não ensinou nada para ninguém, acabou trazendo muita confusão. Então tem alguns livros um pouco mais criteriosos sobre o astral, que quando eu li após as minhas experiências, nunca li antes para querer ver, e sim após para ver se batia, aí depois falar, bom, isso aqui eu vi, já estou confiando nesse livro, agora eu vou ver esse outro resto, será que eu posso? Demora também, não é assim de cara, pum, estou saindo, estou vendo. Que também a saída em astral, ela não é como a maioria de pessoas que eu vejo falar que saem. Todo dia para o mesmo lugar, para a mesma hora, vamos lá. Não, não, não é ponto, entende? Eu não estou batendo ponto em lugar nenhum, porque a minha vida é aqui. E qual é o propósito da vida? Primeira coisa, tem que saber o que é vida. O propósito da existência, ele é temporário, porque a existência é um momento. A existência é essa aqui. Por que que eu acho que essa existência é absoluta, e o meu pai é absoluto, minha mãe é absoluta, meu Deus é Deus absoluto, tudo é absoluto? Porque o ego faz isso, que é o sistema. Mas quando eu rompo com tudo isso, eu tenho que essa existência vem fazer algo. E a primeira coisa é conhecer-se no corpo, fora do corpo, conhecer-se na relação, conhecer-se. E as pessoas não querem se conhecer. Então, uma das coisas que a gente percebe, né, quando a gente pergunta o que é a vida, tem que saber o que é a vida para depois saber qual é o propósito, então, da existência. Então, eu digo, estudar a si mesmo para melhorar, para evoluir. Onde quer que você esteja. Esse negócio de ter uma missão, quem teve uma missão foi o Cristo. Aquele ser que veio para fazer isso, aquilo, trazer à luz uma verdade. Aquilo é uma missão. Os apóstolos tinham missão? Não, eles tinham um propósito. Propósito de aprendizado, onde eles estavam, onde é que estavam? A questão é que a maneira como se conta a história é assim: vem, larga tudo e me segue. Veja, alguns ele falou isso, outros não, porque ele vivia numa comunidade pesqueira, alguém tinha que trabalhar, alguém tinha que sustentar aquilo ali. Eles eram nômades, de certa forma. Porque se você for olhar o mapa, ele estando na Galiléia, estando em Quiram, estando na Judéia, ele andou aquela península inteira a pé. E morava onde? Na casa de quem? Comia o quê? Daí que os franciscanos tentaram imitar mais ou menos isso. Ah, o Cristo não tinha casa, né? Comia onde davam comida para ele e tal. Também interpretações. Então havia um estudo, sim, porque dos 12 até sei lá que idade, mais ou menos 30 anos, esteve ele estudando, praticando.
Então, esse vem e me segue, mas você é pescador, continua pescando, porque a gente precisa do teu peixe. Você faz o pão, continua fazendo, porque eu preciso, mesmo que seja 3 para multiplicar, eu preciso de um pão. Ele não multiplicou do nada. Multiplicar não é criar, tá? Então vamos ler direitinho. Então, ele tinha missão. Esse negócio de botar missa para todo mundo, não, sabe, cria o quê? Ansiedade, complexos. Porque aí o líder do centro espírita lá, ele tem a missão dele, que é guiar aquelas almas daqui e de fora daqui. E o resto? Vai todo mundo guiar? Todo mundo vai abrir um centro espírita? E aquele que está fazendo como líder está na missão e o resto vai continuar sempre na falta? Quer dizer que um médico, os médicos, bons dentistas, bons enfermeiros, bons auxiliares de enfermagem, só para falar de saúde, tá? E até veterinários, não estão com propósito de vida de cuidar? E o professor que ensina, o que alfabetiza, o que ensina, o que orienta, não estão com propósito? Então precisa de um propósito maior? Qual é o meu propósito de vida? Ensinar. É? Ah, mas eu não gosto da aula. Bom, aí então você tem que resolver essa questão. E por que que um pode ter um propósito de engenharia ou de arquitetura? Porque ele é vazio e é mais cheio se eu for lidar com a espiritualidade. Veja, você tem que ser arquiteto ou arquiteta, engenheiro ou engenheira, cuidar da sua espiritualidade para você, mas continuar atuando com ética na engenharia e na arquitetura. Isto é propósito. Todo mundo tem que ser monge? Eu já falei, minha proposta foi fazer um processo fora de todo e qualquer templo, porque é fácil ser, fácil entre aspas, tá, gente? É relativamente fácil, porque é mais uniforme, né? A comunidade, você vive numa comunidade, vamos ver, budista ou católica, ali você tem uma proteção do sistema. Ali você está para isso, para cuidar somente da parte espiritual, com um ou outro a fazer. E é mais até as mulheres que têm um ou outro a fazer, os monges, no caso orientais, do que os padres, tá? Geralmente os padres, quando são monges, fazem uma coisa ou outra, tem sempre uma freira ajudando aqui, uma freira ajudando ali. E tem os que são agregados, que não têm votos, que ajudam, que trabalham, porque o outro está rezando, está com a sua missão. Mas é para todo mundo? Se todo mundo for, outros não farão. Quem vai dizer que nasceu para ser lixeiro? Mas não é importante esse tipo de serviço? Ou temos que criar algo, uma consciência, para não gerarmos lixo, e aí não tem ninguém como lixeiro, mas tem o coveiro. Então tem profissões que você não pode dizer que a pessoa está no castigo ali, porque você desmerece aquela função que é necessária. Então essa história de missão e de propósito fica um negócio assim muito elitista. Quando a pessoa começa a me perguntar, ela pode ser classe média, mas ela é elitista, muito, porque ela quer um significado egóico. Eu tenho que ter uma missão de vida. Eu fiz isso por uma missão. Não, você fez porque você gosta, porque você teve um aprendizado, quis ter uma experiência. Por quê? Isso é ruim? Veja, o sistema está na cabeça das pessoas, cobrando que ela tem que. E hoje não é só a missão, pelo lado religioso é a missão, e pelo lado político, qual é? Qual é a política hoje, a ideologia? Você tem que empreender. Agora imagina, todo mundo empresário e ninguém trabalhando. E principalmente por quê? Porque o governo não quer se aborrecer, não quer dar conta de gerar empregos, de colocar leis para que façam turnos, né? Porque em vez de ter 10 horas, como é aqui no sul de trabalho, faz 2 turnos de 6 horas, o cara até produz mais e todo mundo ganha,
Não, porque a mais-valia e o superlucro. Então, os erros são humanos. E aí os erros humanos são escamoteados com ideologias bonitinhas e nobres. Então, quando eu saí do corpo, eu não vi isso de missão. Qual era a minha missão? Teve um momento que o médico chegou para mim e falou: "Você vai cuidar do seu corpo. Você está muito, né, displicente". Opa, ordem é ordem, vamos lá, cuidar do corpo. Então, alimentação, exercício, alguns umas vacinas antialérgicas, que inclusive não dá para você respirar muito bem, nem fazer um caminho, como eu digo, com um corpo débil. Então você precisa do corpo físico com saúde, sem exageros, tá, gente? Ideologia é ideologia. Não é ir malhar para ficar com o músculo tal, com o bumbum tal, com tudo não sei o quê, hipertrofiado, não é isto. É você ter um exercício, pode ser pilates, yoga, caminhada, alongamento, a energia tem que estar circulando também pelo seu corpo físico, tanto é que no Oriente tem muito iogue. A yoga facilita bastante, né. Então você tem que cuidar do seu corpo físico, do que você come, claro, se você ficar muito denso, comer uma feijoada, você vai sair no astral? Acabou de engolir um porco pela goela e vai sair no astral, para onde você vai? Você pode até sair, se você tiver facilidade, mas onde você acha que você vai? Bolinha de luz na quinta dimensão que você não vai virar. Não dá, gente, é incompatível. Porque apesar de eu dizer que tem uma consciência fora do corpo, esta é uma projeção, não no sentido egóico, mas uma projeção, uma extensão, eu poderia falar uma expansão de consciência em outra dimensão. Por quê? Porque eu sei que o que eu viver no astral, o que eu souber, eu vou trazer também para esse corpo físico, para o meu mental e para o meu físico. Se eu tiver uma experiência, como já tive, de medo, né, não sei se para encarar o medo ou para ver o que é aquilo, ou mesmo porque realmente há níveis tão baixos que assustam, ao voltar para o corpo, quem sentiu o medo também? Do lado de fora, um medo gigante, mas ao adentrar o corpo, o medo estava presente numa intensidade maior, mas uma repercussão física monstruosa, gente. Coração a mil, suando, né, o rim já dando conta de que o medo estava acontecendo, né, a barriga já estava mexendo. E aí você tem que lidar com isso, é igual como um pesadelo, né. Então você está numa expansão, e não é teu. Que a pessoa que diz assim: "Mas como que você sabe que não era um sonho?". Gente, impossível você sonhar, se porque quando eu falo sonho, sonho seus conteúdos mentais, né, esse mental egóico do dia a dia, né, daquilo que você não quer ver, toda a sua questão emocional. Aquilo eu estava em outro lugar, vendo outra coisa, né, é bem claro, e tinham outras pessoas. E aí quando você se assusta, opa, você volta para o corpo, fala assim: "Isto não é meu, isto existe, ai, né, eu não quero acessar nunca mais isso, eu estava no lugar errado, na hora errada". Como você quando está viajando, que pega o caminho errado do GPS, já aconteceu comigo, né, do GPS fazer um caminho mais curto em vez do caminho normal, e me enfiar num lugar que foi um "ó" sair. Uma experiência, assim, medonha. Quando eu consegui sair, meu corpo inteiro tremia, eu só pensei em tomar um banho morno, relaxar, deitar e, tipo assim, vou sumir, porque eu passei uma adrenalina direto, porque o GPS errou. Ele fez lá um caminho louco. E hoje eu aprendi e falei assim: "Olha só, não quero caminhos estranhos, eu quero ir pela estrada, normal". Ainda que demore 10 quilômetros a mais, 20 quilômetros a mais, beleza, eu prefiro pagar do que me aborrecer ou passar situações, de medo, né, que você adentra lugares que não sabe nem o que você vai esperar. Então,
Cuidado com o teu GPS no astral. Não pegue atalhos. Não use drogas, justamente que é isso, a droga é o atalho, é o caminho mais rápido para você sair. Mas é um beco, pode ser um beco sem saída. Então toma cuidado com isso. E qual é o melhor GPS? É o emocional. Suas motivações, como você está, por que você quer sair no astral? Para ter certeza que você não é este corpo, mas este corpo vai ficar com você até o final. Você não é o corpo, tem um corpo, mas tem que cuidar dele e ele influencia o seu mental e o seu emocional, ou seja, ele vai influenciar a sua parte extrafísica também. Então, se eu como eu falei, um porco inteiro, né, uma feijoada, ou me encho, sei lá, de álcool, churrasco, essas coisas, isso alteram o meu cérebro, alterando o meu cérebro físico, isso repercute na minha energia. Quando eu saio do corpo, acontece X, Y, Z de experiência. Eu tenho uma facilidade tão grande atualmente, né, eu já tinha uma grande facilidade, isso é o quê? Um distúrbio? Se foi, e agora já era, né, porque nem comendo arroz com feijão, que aliás eu gosto de arroz com feijão, feijão sem carne, tá? Feijão, 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 né, e arroz. Então mesmo comendo, se eu tomar determinados remédios, como eu já tomei uma vez, um paracetamol, codeína, que o médico acho que não sabia, tem alergia a paracetamol? Não. E ele não me avisou que era um Paco, paracetamol com codeína. Pronto, saí do corpo. Foi um terror. Tem um remédio para alergia, que é uma coisa que eu ainda estou tratando, ficou um restício. Eu tinha alergia aqui, alergia aqui, alergia aqui. Hoje tenho alergia só no narizinho, né? Só o nariz que aponta essa rinite, né? Uma rinite que fica indo e voltando. E ela não é só de poeira, só, ela tem um conteúdo aí também energético. Mas se eu tomar um determinado remédio, ele me bota para fora do corpo. Eu fico, se eu tomar de dia, com toda a energia trabalhando, o meu corpo fica assim, parece que tem alguém me puxando ou empurrando, eu não fico bem acoplada. Então eu tenho uma sensação, se eu deitar eu saio. E a pessoa fala: "Não é uma impressão só de alucinação?" Não, não é uma alucinação cerebral. A eu não digo o nome do remédio, que é para ninguém não experimentar, tá. Mas eu tomo, e não é um só, tem 2, 3 tipos, que eu já andei trocando, né, só um que não me faz isso, mas me dá sono. Então, na hora que eu tomo, isso acontece. E se eu deito, se fosse alucinação, parava ou eu sonhava. Não, eu saio do corpo, vejo meu corpo, vejo que aqui está inflamado, eu jogo luz verde, acalma. Muitas vezes eu deito para fazer isso, para colocar luz verde, para, fazer a desinflamação. Agora veja uma coisa, se eu estiver muito alerta, bem, é muito difícil você sentar e sair, também não é assim. A qualquer momento: sair", pronto, sair. Não, tem horários, tem momentos, onde a sua energia, ela está um pouco física, porque o físico vai segurar. Então quando a energia começa a ir, né, um pouco para baixo, que é o caso do sono, o horário de dormir, um horáriozinho da tarde para fazer uma experiência, ou ficar sem comer. Você faz jejum prolongado, dá aquela moleza, né? Começa a fazer o jejum, começa a dar uma cetose, e aí você fica: não quero comer e tal", bebe água, vou dar uma descansada, tipo assim, dormir para esquecer que está com fome. Aí você pode sair, porque o seu corpo começa a ficar em baixa energética, mas logo depois ele vai subir, tá. Então, é isso. Então nessa projeção astral, a gente tem que saber o que que é esse astral, a gente tem que delinear isto. O que que eu quero? Em que nível que eu estou? Quem eu vou encontrar? Por que eu vou encontrar? Né? E sem essa coisa de missão, é propósito. Meu propósito é conhecer a mim mesmo.
Então, se o meu propósito é estudar a mim mesmo e me melhorar, então meus valores quais são? Meus interesses, minhas ideias, e como tudo muda também, eu tenho fases, eu tenho que saber isto, para poder ser feliz aqui. Ora, se eu conheço aquilo que eu estou colocando na sombra que não quero ver, o meu lado, ruim ou defeituoso ou mesquinho, né, então eu consigo lidar com isso. E aí eu vou me melhorando, vou sendo mais livre, vou sendo mais feliz, tá. Então, eu vou encerrar, esse vídeo por aqui, que eu vou colocar outras questões, inclusive aproveitando, né, esse momento antes da Páscoa, tá, vou falar ainda algumas coisas interessantes, mas temos que prestar atenção nisso. Cuidado com a ignorância ou com o excesso de ideologia que ela bota uma capa na ignorância. Quando eu absorvo uma ideologia, parece que eu sei algo, mas não sei. E o que que gera a ignorância, seja ela ideológica ou realmente ignorância? 2 sentimentos que hoje estão presentes e sendo tratados como se fossem síndromes, que é o medo, e o medo gera depressão, gera ansiedade, gera pânico, e as expectativas falsas que geram outros tipos de ansiedade, tags, toques, falta de foco. Então, veja, isso está no cerne da ignorância e uma ideologia, ou algumas, pode ser o produto de uma ignorância. Fica aí para vocês refletirem. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.